Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia. Desculpem lá, já estavam aí à minha espera, certo? Ora bem, cafezinho. Querem mandar um cafezinho? Tudo acordado? Quem é que quer dar os bom dia? Quem é que quer dar bom dia à turma? Quem é que quer falar? Ainda estamos poucos, ainda temos de estar aqui à espera de mais, pessoal. Em breve também vamos estar em direto para as redes sociais, por isso vamos sempre dar aqui um delay, certo? Quem é que quer dar bom dia? Quem é que quer dizer bom dia, assim em voz? E mostrar também a cara, para ficar mais bonito? Sem timidez. Ora bem, deixa eu ver aqui. Liliana, Leandro, Sandra, Bernardo, Afonso, Rodrigo, ele, Jailson. Quem é que se oferece? Não me acredito. É fácil, é uma coisa simples. É só dizer bom dia, não tem que ter vergonha. Vai ser algum voluntário à força. Deixa-me só ver. Ok. Agora também já vamos estar em direto para as redes sociais. Exatamente. Já agora aproveitem, sempre que precisarem, vão lá, ponham um like, como é óbvio, subscrevam o canal, já sabem que essas coisas é sempre importante, não é? Deixem os vossos conselhos também, ok? As vossas críticas, desde que sejam construtivas, são bem-vindas. Ora bem, então, e agora, quem é que diz bom dia? Já estou cansado de dizer bom dia, bom dia, bom dia, ninguém me responde em voz. Bernardo, pode ser, Bernardo? Ok? Pronto. Quase que apontei uma pistola ao Bernardo. Bernardo, eu desbloqueei o teu micro e a tua câmara, conforme tu quiseres. Agora, se quiseres desbloquear tu os dois, é em cima, carregas, ou pelo menos só a voz, pronto. Como quiseres. Bom dia. Ah, ouviram o Bernardo? Sim ou não? Feedback. Ouviram o Bernardo, sim ou não? Ok. Bernardo, qual é o teu centro de exames, ou seja, qual é a tua área de residência? És aluno? Voltar. Sim, sim. És aluno, Baltar? Muito bem, sim senhora. Ontem, tudo ok? Estiveste na aula, fizeste tudo direitinho? Sim, sim. Foi simples? Foi. Mais, gostastes? Gostei. O professor é chato? Não. Sim. Tem que ser chato. O professor tem sempre que ser chato. Ok. E já tinhas. Estás cá há quanto tempo? Já notei que és brasileiro, não é? 6 anos. 6 anos, muito bem. E chegaste a ter carta no Brasil ou Não, não. É a primeira vez. primeira vez? E primeira vez cá também? Sim, Ok. E única. sim. Já agora, e infelizmente, ou seja, aquilo que eu vou dizer, não sei se vocês repararam ou ouviram já. Eu mal abri o meu Facebook hoje de manhã e simplesmente mais uma tragédia. Não sei se já viram, mais 6 mortos num acidente só, esta noite, esta madrugada. 5 num carro, um no outro. Choque frontal, 5 morreram carbonizados. Depois vejam as imagens que andam já aí a circular. Ok? Bernardo, estás prontinho para Sim, iniciar? Ok. Aplicar, para tirarmos isto rápido, certo? sim. Em relação ao ontem, alguma crítica, alguma coisa queiras dizer? Acho que não. Achaste Tudo acessível? correu bem. Sim. Ok. Pronto. Já vi que o Bernardo está a poupar nas palavras. Pronto, Bernardo, obrigado pelo teu testemunho, certo? Sempre que quiserem participar, já sabem, correto? Portanto, podem fazê-lo em voz, não custa nada. Podem questionar alguma coisa, daqui a um bocado vamos iniciar e vocês podem questionar, como é óbvio, certo? Quem está através das redes sociais, deixe o seu comentário. Vocês que estão aqui diretamente comigo, podem, não se esqueçam de ir lá, partilharem, subscreverem o canal, certo? Tem lá aulas que vão vos ser úteis, mesmo sendo aulas de turmas anteriores, podem ser úteis para vocês, certo? Portanto, procurem, perguntem. Eu queria ver uma aula, estou com dificuldade nisto, será que me pode ajudar? Qual é a aula, etc. Nós vamos dar todas essas informações para vocês, ok? Prepararem-se o melhor possível, tá? Bernardo,
Muito Sim, obrigado, ok? E bom estudo e boa formação, obrigado. tá? Obrigada pela tua disponibilidade. Ora bem, ouviram o Bernardo, certo? Correto? Ninguém dá likes ainda. Ah, ok. Estava a ver. Isto está tudo a acordar ainda. Por isso é que nós também damos sempre aqui este delay. Para vocês sempre também se acomodarem, certo? Vão-se preparando. O tal local calmo. Trazerem a canetinha, o lápis e não se esquecerem do papelzinho para fazerem apontamentos. Ok? É sempre importante. Hoje já vamos dar aspectos que vamos ser perguntas sobre os mesmos. Vão ser recalcados, são situações que vão ser recalcadas nas aulas do módulo seguinte. Módulo seguinte que vai ser explicado no final desta aula. Portanto, quando terminarmos em termos de formação a aula, ou seja, de matéria que somos obrigados a fornecer-vos e a dar-vos, mais ou menos por volta das 11h30, meio-dia, vamos, obviamente, entrar novamente na Drybox e explicar-vos o módulo seguinte e todas aquelas aulas e da maneira como a Drybox está organizada para vocês levarem uma formação a sério e uma formação contínua, ou seja, seguida, para que tudo corra bem. Ok? Portanto, isso também será tudo disponibilizado, tudo dado. Assim como, para quem está aí como convidado, aproveitem mais uma vez esta aula. Vou explicar novamente o acesso à Drybox para quem é convidado, para quem quer simplesmente fazer testes gratuitos. Se quiserem formação, disponibilizar o canal do YouTube se estiverem interessados, ou então já estão a seguir por lá, pelas nossas redes sociais, a aula. Portanto, comentem, se tiverem alguma dúvida, escrevam lá nos comentários, estará sempre alguém a dar apoio e a ajudar-vos e a responder-vos, ok? Quem tem hipótese, que esteja aqui em direto comigo, pode fazer, obviamente, a pergunta diretamente a mim. Eu não sei se está tudo ok, o som está ótimo, estão a ter alguma interferência. Neste momento está aqui um cão a ladrar, não sei se vocês conseguem ouvir, para não haver interferência. Está tudo ok? Sim ou não? Feedback. Tudo ok? Ouvirem bem? Ok, ótimo. Ora bem, alguém tem alguma dúvida antes de iniciarmos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer expor alguma coisa? Alguém que não conseguiu inserir as palavras-chave ontem na Drivebox? Está com alguma dúvida? Teve algum problema? Não? Pronto. Então queria pedir, a partir do momento que iniciarmos, certo? Qualquer dúvida que tenham, obviamente, será sobre aquilo que iremos falar aqui. Ok? Surgindo dúvidas extras de outra situação, esperem pelo intervalo, esperem pelo final da aula e cá estarei eu para vos tirar essa dúvida de outra coisa, de outra situação qualquer. Ok? E hoje temos então 3 aulinhas para dar. O comportamento cívico e a condução defensiva, que é o que vocês estão a ver aqui, comportamento. Depois vamos falar um bocadinho na parte da tarefa da condução e vamos terminar a formação falando na mobilidade. Ok? E como vocês estão a reparar aqui, comportamento, e eu agora vou passar aqui até para o vídeo. Começámos ontem com a atitude, com a personalidade e em parte com o comportamento e basicamente começámos a falar do comportamento. Ok? É importante vocês perceberem que vai existir liberdade de trânsito, vocês vão poder circular livremente, mas vai haver regras, vai haver sinalização e vai haver outros utentes da via. E quando se fala em utentes da via, e quando se fala em utentes da via, nós estamos a falar nos outros, que podem ser outros condutores, sendo esses condutores, podem ser condutores de veículos de duas rodas, velocípedes, bicicletas, motociclos, condutores de veículos pesados, veículos de tração animal, outros automóveis, como podem ser outros utentes da via, podem ser peões. Portanto, todos os que podem utilizar a via como circulação. E, independentemente de sermos
condutores ou peões, teremos sempre regras, ou seja, teremos sempre direitos, certo? Mas também teremos sempre deveres. Portanto, qualquer veículo, qualquer utente da via pública, seja que circule e que esteja a circular nessa mesma via pública, tem que obedecer a regras. Lembro-me, por exemplo, de uma pergunta que sai em relação ao veículo de tração animal, que diz lá mesmo, este tipo de veículos não tem de obedecer a regras. Tem na mesma. Ninguém pode evocar, ninguém condutor, ninguém peão, pode evocar que não conhece a lei. Ok? Portanto, tem que refletir e dizer, eu também tenho regras. Por exemplo, outra. Uma das características dos peões é a sua fragilidade. São os utentes da via pública de maior fragilidade. Vai-vos ter perguntas sobre isto. Diga-me uma característica deste utente. É um utente de maior fragilidade da via pública. E terá regras? Claro que terá. Apesar de ser utente de maior fragilidade da via pública, vai ter regras a cumprir. O peão não vai ter sempre prioridade. Porque também há sinalização que vamos estudar aqui, sinalização luminosa, que lhe diz se ele pode ou não, ou está autorizado ou não, a atravessar a via. E se realmente até tiver autorização para, deve sempre na mesma verificar se o veículo que se aproxima lhe vai ceder ou não passagem, porque senão o condutor pode vir distraído. Ok? Portanto, isto quando vocês ouvirem falar em utentes da via, lembrem-se que estes utentes da via são os outros condutores, mas também são os outros utilizadores da via, que são os peões. Não esquecer isto. Ok? E todos vão ter regras a cumprir. Entendido isto, sai inúmeras perguntas sobre isto, mas isto é fácil. Ok? Depois, também é muito importante, ok, vocês perceberem que vão ter que interagir para que a circulação se faça de forma civilizada, ordenada. Vocês vão ter que cumprir as regras. Vocês vão ter que respeitar os outros. E vamos chegar daqui para um bocadinho à parte onde nós falamos na condução defensiva. Ok? E para vocês entenderem todo este sistema, existem 4 elementos principais. Isto sai 4 elementos principais da circulação rodoviária. Alguém sabe? Os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Alguém sabe? Não. Nem sim, nem não. É nem. Homem, veículo, via e o meio ambiente. Homem, veículo, via e meio ambiente. Os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Pergunta de exame. Dos 4, qual é o elemento principal? Esta toda a gente tem que saber. Bora, rápido. Principalmente quem está aí no computador. Eu sei que no telemóvel é mais difícil. Ok, muito bem. O homem. Sem dúvida. Tudo vai girar à nossa volta. E não se esqueçam, homem que pode ser homem condutor, homem pode ser homem peão. Mas tudo do seu comportamento, da sua atitude, da maneira como conhece o veículo, da maneira como conduz, vai, obviamente, ter uma grande importância, ok, na segurança rodoviária. 90 e tal por cento dos acidentes é falha humana.
É claro que há outros tipos de acidentes que podem acontecer, que ir-nos uma árvore em cima, ok? Certo? Uma derrocada qualquer, mas isso é mínimo. Esse tipo, essa percentagem de acidentes é mínima comparada com os acidentes que acontecem por falha humana. Depois teremos o veículo. E o veículo não é nada mais, nada menos que o elo de ligação, ok? Do homem com a via. Portanto, é o elo de ligação. E vai haver uma aula em que nós vamos estudar o veículo. E vamos começar no interior do veículo, chamado habitáculo do veículo, interior do veículo, onde vocês vão ter que conhecer o painel de instrumentos, o volante e a maneira como agarram no volante também é importante, a manete da caixa de velocidades, os pedaizinhos, não é? O acelerador, o travão, aquela velha história, são 3 pedais, regra geral, não é? Um carro manual, não é? São 3 pedais e eu só tenho 2 pés. Ok, o pé direito vai ser para o acelerador e para o travão de serviço, o pé esquerdo vai ser para a embreagem, essas coisas. As luzinhas que acendem no painel de instrumentos, acendeu uma luz vermelha. E o que é que será aquilo? É a temperatura do motor, a temperatura do líquido de refrigeração. Deixem-me parar porque o carro está a aquecer, o motor está a aquecer do carro, senão vai à vida. Aquela é da luz de travagem. Ok? Portanto, tudo isto, vai haver aulas específicas, uma a uma, ok? Passo a passo, certo? Tijolo a tijolo para construirmos a nossa casa de baixo para cima. Por isso é que não se começa a fazer testes, mas sim começa-se a ter aulas. Okay? Por isso é que este módulo só tem aula. A partir de segunda-feira é que vai ter testes para vocês fazerem. Ok? Que é para vocês irem construindo. Ok? E depois vai haver outra parte dessa aula em que vocês vão olhar para um carro para fora, para a parte exterior do veículo, e vocês conseguem dizer, olha, isto é um veículo com motor. Ok, é uma bicicleta, ou seja, é um velocípede, é um tração animal. Este já é com motor. É um automóvel. E este automóvel? O automóvel como é? O automóvel pode ser ligeiro ou pode ser pesado. Ok, e o ligeiro e o pesado? Eles podem ser de ligeiro de passageiros ou ligeiro de mercadorias. Pesado de passageiros ou pesado de mercadorias. Olha, este atrela é um reboque. Ou seja, imaginem que vos sai uma pergunta. Qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? E vocês não sabem que veículo é que estão a conduzir, não sabem se é ligeiro, se é pesado. É claro que vos vão ser dados bases para vocês olharem para uma imagem e dizerem: olha, este tem X lugares, é ligeiro de passageiros. Olha, este tem um X peso, então já é pesado de mercadorias, mas transporta passageiros, então é pesado de passageiros. Então, obviamente, vai-vos ser dados bases para vocês olharem para uma imagem e perceberem que tipo de veículo é que está a circular à vossa frente. E eu digo-vos em vocês, estás a falar aí na velocidade, que é uma pergunta que me fazem muitas vezes, principalmente quando chegamos à aula das velocidades. Porquê é que nós temos que saber as velocidades dos outros veículos? Se eu estou a tirar ligeiro, porquê é que eu não sei só do ligeiro? Porque mais tarde, se vocês quiserem tirar outra categoria, vocês não vão fazer código outra vez. Vão fazer, por exemplo, se for pesados, vão fazer mecânica. Se fizerem mota, vão fazer específica sobre a mota, características específicas sobre esse veículo de duas rodas. Não voltam a falar em termos de velocidades. E por isso é que, obviamente, tem que ser dada todas as velocidades quando vocês tiram esta carta, a carta ou seja, quando estão a fazer pela primeira vez o código. Ok? Pronto. Depois, via. E aqui, muito importante vocês começarem. Posso-vos dizer que há colegas vossos que andam na condução e que têm dificuldades, às vezes, neste tipo de situações, e interpretar situações, mesmo da indicação que é dada pelo formador ou a indicação dada pelo examinador no exame, mantenha-se nesta via de trânsito. São coisas diferentes. Vocês têm muita coisa de dizer faixa da direita, faixa da esquerda. Isso não existe. Existe uma faixa de rodagem. Já vamos chegar lá que eu vou-vos fazer já aqui um desenho para vocês, para identificarmos. E eu vou querer bastante a vossa participação, ok? Portanto, e vão preparando e vão acordando, ok? Pronto. Via. Vocês vão ter que ter a capacidade de olhar para uma imagem e dizerem: eu estou numa autoestrada, eu estou fora de uma localidade, eu estou dentro, eu estou numa estrada nacional, eu estou num itinerário complementar, eu estou num itinerário principal, certo? Ou seja, pela imagem, vocês perceberem qual é também o meio
rodoviário em que vocês estão a circular. Lá está, a mesma pergunta de há bocado. Qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? Se vocês não sabem qual é a via que estão a circular, se calhar vão errar. Vão responder errado. Ok? Portanto, é importante vocês perceberem numa imagem global em que tipo de via é que vocês estão a circular. Ok? Autoestrada, vias reservadas, itinerários complementares, itinerários principais. Ok? Isto não é para vocês se assustarem. É para vocês irem metendo na cabeça. Ok? E para perceberem que a informação vai-vos ser dada. Principalmente isso. Ok? Portanto, não vai ficar nada por dizer que vocês precisem. Isso posso-vos garantir. Com o máximo de atenção da vossa parte, vai estar lá. Portanto, muito importante isto. Depois, aquilo que eu estava a dizer, e eu agora vou carregar aqui rapidamente uma imagem que eu tenho aqui. Olha, deixa-me procurar aqui. A ver se encontro. Ok. Acho que já conseguem ver. Ok. Conseguem ver? Sim? Ok, pronto. O número 6, conseguem ver o número 6? Agora já devem conseguir. Pronto. Vocês próprios, eu estou aqui com o meu telemóvel, também vos posso mostrar. Okay? Vocês simplesmente podem também rodar para cima e para baixo. Eu normalmente, quando justifico, ele muda de posição e vocês conseguem ver o que eu estou a fazer. Ok? Estão a ver? Mas vocês próprios podem rodar a imagem para cima e para baixo. Se às vezes não tiverem a ver o número que eu estou a falar, vocês próprios têm aqui no cantinho. Eu estou aqui também no telemóvel, se for no computador com o scroll, né? Com o rato no scroll, dá. Pronto, vamos aqui, que eu selecionei o 6. Não dá para pôr a imagem toda. O que vocês têm que perceber, eu aqui até vou desenhar, aqui vou abrir outra página e vou fazer aqui. Basicamente o número 6 é nós termos algo assim deste género. E o número 6 é uma chaveta, ok? Que apanha tudo. Então, isto é o que quer dizer o número 6. E o que é o número 6? É tudo que vocês têm à vossa frente. Uma parte que permite a circulação de veículos, outra parte que vai normalmente, algumas infelizmente não têm, que é para a circulação dos peões, ok? Certo? Já vamos saber o que é isto, já vamos dar nome a isto que eu estou aqui a dizer, mas o importante é vocês perceberem que o número 6 é basicamente a via pública, ou a via. Portanto, quando vocês ouvirem nesta via, esta via pública, eles estão-se a referir a tudo que esteja à vossa frente. Ok? Portanto, não tem nada a ver com aquela fila. Não, é tudo. Portanto, o 6 é a via pública. Depois, a via pública é constituída por o número 5, que é o que vai daquela linha branca que vocês às vezes veem, que, né, que isto, pronto, aqui, esta linha branca é esta linha branca aqui, e vocês sabem que quem anda aqui no meio, quem é que são? Quem é que circula aqui no meio? Quem é que circula ali no meio? Eu já vamos dar o nome ao número 5. Quem é que utiliza? Não. Os peões, Bernardo, é aqui. É o número 1. Que é para fora da linha branca. Que normalmente tem o quê? A berma ou passeio. Portanto, vamos já aqui dar nome a este. Berma ou passeio. Exatamente. Ou seja, no número 5, não, mais correto será dizer o que a Liliana disse. E bem, ok, é a circulação dos veículos. Portanto, no número 5, andam os veículos. E os veículos andam por onde? Pela faixa de rodagem. Muito bem, Liliane. Ou seja, a faixa de rodagem é o que vai de uma ponta à outra ponta. Imaginem que temos aqui uma via que tem, por exemplo, para cá, para lá. Ok. A faixa de rodagem é o que vai daqui e podiam ser mais.
vias. Isto é a faixa de rodagem. Isto é a berma o passeio. Quem é que anda pela faixa de rodagem? Os veículos. Inclusive velocípedes. Inclusive trotinetes a motor. Porque não podem andar nos passeios. Porque os passeios é para os peões e tudo que seja equiparado a peões. Por isso é que vocês começam a ver... Exatamente. Os veículos têm que ser para dentro da linha branca. É claro que às vezes podem, por exemplo, velocípedes, para nos facilitar a vida, eles deviam ir um bocadinho lá à berma para nos deixar passar, porque vai haver regras para isso, não é? E eles aí podem facilitar um bocadinho, correto? Mas a circulação normal é eles circularem, quer seja velocípedes, quer seja trotinetes a motor, é pela faixa de rodagem. Veículos, independentemente de necessitarmos de carta ou não para os conduzir, porque o velocípede não precisa, trotinetes a motor não precisa, ok, mas tem que andar pela faixa de rodagem. Ok? Muito bem. Depois, a faixa de rodagem pode ter vários números 4. E o número 4 chama-se, e aqui muitas vezes a vossa confusão, via de trânsito. E na dia saiu uma pergunta. Via de trânsito. O que é via de trânsito? A via de trânsito é uma única fila. Ou seja, neste caso, o que vocês têm que dizer é que esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Que podem ser, e dá jeito, neste caso, nesta imagem, ser uma em cada sentido. Esta faixa de rodagem tem três vias de trânsito, duas no nosso sentido, uma em sentido contrário. Portanto, não existe faixa da direita, faixa à minha esquerda e faixa de sentido contrário. Não, existe vias de trânsito, duas no nosso sentido e uma em sentido contrário. Faixa é só de um lado, desculpem, é só uma e é do lado ao outro. E via é tudo. Via de trânsito é uma fila. Portanto, via é diferente de via de trânsito. Querem ver ainda mais a importância disto e desta linguagem? Ordem. Ordem do formador. Mantém-te nesta via. O que é que vocês têm que fazer? Alguém sabe? Se a ordem for manter-nos nesta via, nós temos que ir à direita ou seguir em frente? Não, senhora. Ir em frente. Se a ordem for mantém-te nesta via de trânsito, está-te a dizer mantém-te nesta fila. Ok, então aí é para ir à direita. Porque manter-me numa via é seguir o curso dessa via. E se ela segue em frente, eu tenho que seguir em frente. Mantém-te nesta via de trânsito. Então, se eu tenho uma seta para a direita, quer dizer que eu não posso mudar a direção. Então eu tenho que seguir para a direita. Uma coisa simples e que vocês é casca de banana. Entendido? Percebido? Reparem, estamos na segunda aula e vocês já estão aí com coisas muito importantes. E por isso é que eu vos disse ontem. É tão importante este primeiro módulo, esta aula, a aula de ontem, e é que está mais longe do dia em que vocês vão chegar ao vosso objetivo, certo? Como a última aula que vocês vão dar, antes da hora do exame. Por isso, todas elas vão ter a sua importância. Ok? Entendido isto? Percebido? Ok, ótimo. Likes, não há? Sabem que eu vivo de likes.
Acho que toda a gente hoje em dia vive de likes. Ok. Ora bem, portanto, já temos via pública, número 6, tudo. Já temos faixa de rodagem, número 5. Já temos via de trânsito, uma, neste caso, duas vias de trânsito, ok? Já temos a berma e o passeio. Diferença é que normalmente o passeio tem uma sobreelevação, é um bocadinho mais elevado, certo? Ok? E agora falta-nos dar o nome àquela linha branca, que é uma pergunta que sai muitas vezes. Portanto, tenho aqui uma e tinha aqui outra. Okay? Quando havia, estou habituado também às vezes a estrada, para vocês entenderem. Quando havia, tem sinalização, tem marcação, não é? Porque às vezes, infelizmente, a tinta acabou e não há mais tinta para pintar a estrada, não é? Para pintar a via. Portanto, quando existe, essa linha é simplesmente, e muito importante, para nos indicar o limite da faixa de rodagem, ou seja, torna os limites, pergunta de exame, torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Para dentro é faixa de rodagem, para fora é berma ou passeio. E essa linha chama-se guia. E não confundam guia com linha contínua ou linha descontínua. Porque a linha contínua, a linha descontínua que vamos dar na aula 6 do próximo módulo, okay, separa, que é esta aqui, separa vias de trânsito. Que pode ser no mesmo sentido, que pode ser em sentidos opostos. A guia delimita a faixa de rodagem. Torna os limites da via mais visíveis. E atenção a isto que eu vou dizer. Que na bocado alguém me perguntou, um velocípedo até pode ir pela berma, pode passar um bocadinho pela berma. Ele ao passar um bocadinho pela berma, ele vai pisar aquela linha. A guia em condições normais e com justificação, ok, pode ser pisada e transposta. Ok? Deixem-me só aqui. Faz F5. Sai e volta a entrar. Os outros estão a ouvir, certo? Só a Constância é que está com dificuldade, certo? Ok. Pronto, às vezes podia ser um defeito meu. Ok, vamos. Pronto, espero que ela resolva. Depois, se precisar de alguma coisa, a gente também já vê. Ora bem, portanto, esta guia, certo? Pode ser pisada, pode ser transposta em caso de necessidade. Não é sempre. Mas pode ser pisada e transposta. Ok? Até para deixar, por exemplo, passar um veículo prioritário que esteja. Não é? O veículo prioritário está em missão urgente de socorro. E depois, quando a via tem dois sentidos, por isso é que eu desenhei aqui uma seta para lá, outra para cá, ela é então delimitada, regra geral, se tiver marcação, por uma linha. Que pode ser contínua, que pode ser descontínua, certo? Que pode ser mista. Portanto, pode haver situações em que ela é contínua de um lado e descontínua do outro, chamada mista. Okay? Pode ser contínua e pode ser descontínua, como eu desenhei aqui. O importante é, neste momento, vocês perceberem que quando existe dois sentidos, um para lá, okay, e o outro para cá, por isso é que existe dois sentidos, chama-se a esta linha, independentemente dela ser contínua, descontínua ou mista, chama-se eixo da faixa de rodagem. Que vai ser muito importante. Por exemplo, neste caso, se eu desenhar aqui esta situação que tinha aqui há bocado, ok, que é para vocês não dizerem, é o meio, não é o meio. Neste caso, o eixo é esta linha. Porquê? Porque de um lado é um sentido, do outro lado é sentido contrário. Então aquilo é o eixo da faixa de rodagem. Por isso é que não se pode dizer que é o meio da via. E é algo muito importante vocês começarem a meter na cabecinha. Porque vai haver uma manobra que nós vamos dar e que vocês vão falar, em que vos vai dizer, a teoria é simples, é com devida e necessária antecedência, vamos aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem, que é a mudança de direção à esquerda. Ou seja, vocês vão numa determinada via. Ok, pronto, temos aqui a mudança de direção. Ok.
Por exemplo, normalmente até tem assim, e depois tenho aqui os tracinhos, ok? E tenho aqui os tracinhos. E vocês estão aqui, certo? Ok? E querem mudar a direção à esquerda. E a teoria, vocês vão ler, vocês vão ver o vídeo, ok? E a teoria vai-vos dizer, reparem, teoria, mas para aplicar onde? Na prática. Com devida e necessária antecedência, sinalizar a manobra. Já agora, uma dica. O pisca é como a RTP1. Embora, agora, eu já vos vou. O pisca é como a RTP1. Sempre o primeiro. Okay? Que é para vocês decorarem. Agora, infelizmente, isto já não é muito verdade, porque agora temos o CM, não é? Então o CM é que chega sempre primeiro. Às vezes até chega antes das coisas acontecerem. Para quem entender, é uma piada, ok? Mas isto era uma coisa que nós utilizámos muitas vezes antigamente, em que nós dizíamos, olha, pisca. E vocês, ou seja, vamos à esquerda. E vocês esqueciam-se do pisco. E nós dizíamos, olha, lembra-te, o pisco é como a RTP1, é sempre o primeiro. Mal ouças, vamos à direita, vamos à esquerda, ou vês um obstáculo, pimba, sinaliza logo. Ok? Como outra que eu digo muitas vezes, que é o pisca, espelho. E logo que des pisca, tu tens que procurar o veículo. Tens que ver se tem alguém ao teu lado. Se é pisca da esquerda, vamos lá fletir. Se é pisca da direita, vamos lá fletir. Isto tudo brincadeiras, entre aspas, para vocês levarem a sério. Pá, e normalmente até funciona, porque às vezes há alunos que chegam à condução e dizem, olha, o pisca espelho, olha, o pisca é como a RTP1. E eu sou, olha, então faz, é que estás a esquecer. Ele desligou, ele faz barulho para alguma coisa que é para vocês perceberem que ele se desligou. Voltam lá a ir lá, ele às vezes é teimoso, e nós temos que ir lá contrariá-lo. Ok? Reparem, tudo isto, estamos na teoria, e reparem, ok? E vamos já dar outro exemplo. Ok? Portanto, pisca espelho, certo? Aqui, e começamos a aproximar o nosso veículo. Porque se vocês fizerem isto, vai dar asneira. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que meter aqui o carro. E depois verem bem onde é que estão esses tracinhos, porque alguns é bota shake, é bota para ali. Não, claro que não, não é? Portanto, fazer a tal perpendicular. Certo? Portanto, com devida e necessária antecedência, vamos lá aproximar o nosso carrinho, ok? E o carrinho depois tem que ficar aqui parado direitinho, porque se vier alguém de frente até temos que parar para deixar passar. Vamos aprender isso na prioridade, nas regras de cedência de passagem, ok? Reparem, isto é tudo dado ao pormenor. Eu estou a explicar isto, ok, de uma modo geral, para vocês irem aquecendo. Depois vai haver uma altura em que vamos falar na aula 11, vamos dar manobras. Isto, da mudança de direção e outras. Na aula 10, vamos dar assistência de passagem. E depois vocês têm que juntar. Ok? Posicionamento, ver a prioridade se temos ou não, se vem carros ou não, etc. Portanto, depois têm que juntar tudo isto. Pronto. Isto para explicar o quê? A importância de vocês perceberem, ok, aquilo é o eixo. Não fazer isto. Porque isto é muito perigoso. Para não dizer que dá reprovação direta no exame. Portanto, se vocês não se colocarem corretamente para fazer uma mudança de direção, vocês já estão reprovados. Quer seja para a esquerda, quer seja para a direita. Porque depois vocês vão aprender para a direita também. Portanto, isto, mais uma vez, é para vocês perceberem que têm que levar estas coisinhas todas para a parte prática. Porquê? E é o tal exemplo que eu vou dar. Vocês imaginem, numa aula de condução, o vosso instrutor dizer-nos: olha, estamos nas primeiras aulas, vamos mudar a direção à esquerda. E o instrutor vai dizer: olha, tiras o pé do acelerador, começa a travar, olha, estás em terceira, pisa a embreagem, vamos meter segunda. Se ele, ao dizer-vos isto, porque é o que ele vos tem que dizer, vocês estão a aprender os pedais, estão a aprender o controle do veículo. Tiver-vos dizer, olha, estás mal colocado, não tens que ir para o eixo, olha, esqueceste do pisca. O que é que vocês vão dizer? Que confusão, eu não percebi nada, não consegui fazer nada. E vão dizer, é tudo ao mesmo tempo. Mas porquê que é tudo ao mesmo tempo? Porque vocês não fizeram aquilo que já aprenderam desde a teoria, desde aqui, desde agora. E o vosso instrutor, obviamente, vai-vos ter que dar na cabeça e vai-vos ter que repetir isso. E vocês vão dizer que é muita confusão. Daí estarmos a dar a teoria. Daí ser essencial vocês acompanharem isto. Há perguntas, há coisas que estamos aqui a falar que não vos vai ser perguntado
Podem fazer 50 mil perguntas de código, não vos vai sair na teoria. Ou seja, em perguntas teóricas. Mas que vai ser muito útil para não dizer que se não souberem, se calhar, vão reprovar no exame prático por não saberem coisas teóricas. E é nesse aspecto que uma pessoa fala muitas vezes. A maior parte das reprovações práticas não é por controle ou por falta de controle do veículo, mas sim para tal atitude. Atitude no sentido de muitas vezes até sabermos, mas não fazermos. Olharmos para o que vai à frente e ele faz mal e vamos atrás dele, em vez de fazermos como estamos aqui a ser ensinados. Percebida a mensagem? Entendida esta mensagem? Sim? Ok. Isto é, sem dúvida, muito importante. Já agora, registrem já. Primeira palavra de hoje. Okay? Primeira palavra-chave. Aula é a terceira aula que vos aparece na Drybox. Apresentação, aula 1, aula 2. Ou seja, acaba por ser a 3, porque é a terceira que vos aparece. É a aula das 9h30. Primeira palavra-chave, número 35. 35. 35. Ok? Deixem-me só aqui encostar aqui um bocadinho. Desculpem lá. Mas estava-me a dar aqui o sol já. Ok? Portanto, está dada a primeira palavra-chave. Parte seguinte. E voltando aqui. Ok, deixa-me apagar isto. Oh, esta não. Esta sim. Que é para respirar também um bocadinho. Okay. Isto é, numa imagem global, vocês conseguirem, ok? Olharem para a vossa frente e perceberem os diferentes lugares da via. Ok? Os diferentes lugares da via. Certo? Portanto, faixa de rodagem, via de trânsito. Muito importante terem já isto. Ok? Depois vai haver um PDF com estas coisinhas todas. Quando vocês começarem a dar a aula as aulas do próximo módulo. Ok? Pronto. Seguinte. Faltando então o meio ambiente. Que também é muito importante. E vocês têm que perceber isto. O meio ambiente, não referindo expressamente às condições atmosféricas adversas. Ou seja, vocês saberem que, estando num dia normal, temos um determinado procedimento enquanto condutores, certo? Mas se estiver a chover, temos que ter outros procedimentos. Se for de noite, temos que ter outros procedimentos. Se estiver aqui de neve, se estiver vento, se a estrada estiver molhada, temos que ter outros procedimentos. Assim como, por vocês perceberem que pode haver muito ou pouco trânsito, perceberem se estamos dentro ou fora de uma localidade, se temos mais passadeiras ou menos passadeiras, se temos mais obstáculos ou menos obstáculos, se temos mais peões ou menos peões. Portanto, este meio ambiente está em constantes alterações, sempre a mudar, e nós temos que adaptar a maneira como nós, ok, conduzimos aos diferentes meios ambientes existentes. Portanto, temos de ter consciência. E aqui é muito importante nós percebermos aquela coisa de a velocidade máxima dentro de uma localidade é 50, certo? Há sítios em que nós vamos poder ir nesses 50, mas há sítios que é na mesma esse 50 dentro de uma localidade e se calhar nós vamos ter que ir a 20 ou a 10. E vocês têm que perceber isto. Ok? São vocês. Ok? É a velocidade máxima, porque às vezes acontece. Olha, atenção, atenção, atenção. Olha, cuidado, devias ir mais devagar. E vocês respondem, mas eu estou dentro do limite. Eu estou dentro dos 50. E depois sou eu que tenho que travar, ou é o formador que tem que travar, porque vem um peão a atravessar a faixa de rodagem e vocês não o viram e não tiveram tempo de reagir. Porque estávamos a aproximar, por exemplo, de uma passadeira, certo? E não moderámos a velocidade. Tem que haver. O limite geral continua a ser o mesmo, mas vocês têm que perceber. Às vezes temos que ir perto desse limite, porque não tem ninguém à frente e temos que o ir, porque também são penalizados se forem devagar demais num sítio que até podem ir mais rápido um bocadinho. Ok? Portanto, tem que ir, mas há outras situações em que vocês têm que avaliar. Não, eu não posso ir aqui, porque eu agora tenho que ir mais baixo um bocadinho, porque olha, tenho ali um cruzamento, tenho ali um entroncamento, é de má visibilidade, tenho ali uma curva, tenho ali uma passadeira, tenho ali uma lomba. Então, deixa-me moderar um bocadinho a minha velocidade. Ok? Entendido esta parte? Muito bem. Pronto. Vocês, a partir do momento que comecem a conduzir,
certo? Vocês têm que perceber então que existem outros utentes que vão partilhar o mesmo espaço que vocês, muitas vezes. O peão vai atravessar a faixa de rodagem. Vocês, para entrar às vezes numa garagem, têm que passar por cima do passeio. E podem ter que interagir com os peões. Portanto, vocês vai acontecer. Então, nós temos que perceber que a partir desse momento nós temos que ter cuidados redobrados. Portanto, obviamente, os peões, os utentes de maior fragilidade da via pública e que nós temos que ter uma atenção especial, principalmente, e é óbvio que eu vou dizer, se o peão for criança, porque menor estatura, imprevisível, correto? Tem reações, peão criança tem reações inatas, tipo, não tem consciência do perigo, não tem noção do perigo. Portanto, obviamente, quando o peão é uma criança, nós temos que ter muito mais cuidado. Assim como se for um animal, por exemplo, porque é irracional. Correto? Assim como temos que ter se o peão for idoso. Ok, é idoso, até tem, se calhar, experiência, mas, até tem conhecimento, mas, se calhar já não vê tão bem, já não ouve, pode simplesmente nem nos estar a ver ou nem nos estar a ouvir a nossa aproximação. E simplesmente meter-se, ok? E nós vamos ter que trabalhar a fundo. Então vamos tentar, ok? Retrair, ok, atenção, é um peão idoso, vamos ter mais paciência, vamos facilitar, etc. Assim como pode ser um peão com uma deficiência, que pode ser uma deficiência psíquica e se calhar torna-se um bocadinho criança, como pode ser uma deficiência motora, pode ser uma pessoa invisual, certo? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Ok, perante este tipo de utentes, vamos ter que ter um maior cuidado. Assim como, quando falarmos em outros utentes, condutores de outros veículos, todos os outros veículos, todos os condutores dos outros veículos podem nos trazer algum tipo de problema. Principalmente se for motociclos ou velocípedos, condutores de veículos de duas rodas, porque em termos de veículos, vão ser os veículos de maior fragilidade que circulam na via pública, são veículos que implica um risco, certo, de os conduzir e um risco de os contornar, ultrapassar, porque muitas vezes a trajetória não é muito retilínea, porque é preciso equilíbrio para os conduzir. São veículos muito mais sujeitos às lombas, aos buracos da estrada, ou seja, perdem facilmente o equilíbrio e podem cair e nós, estando perto deles, podemos-los passar por cima, certo? São veículos de menor visibilidade, ou seja, são mais pequeninos, muitas vezes metem-se entre os veículos, certo? E a gente eles não podem fazer, mas ninguém os vê, não é? Ou seja, eles deviam estar coladinhos, mas eles passam, não é? Mas eles deviam manter a posição de marcha. Portanto, eles não podem andar-se a meter entre os veículos. Isso é falta de civismo. Está escrito no código. Mas eles fazem. Ok? Depois, e aqui neste caso dos veículos de duas rodas, uma chamada de atenção muito especial, porque acontece muitas reprovações na prática. Vocês esquecem-se destas regras. E muitas mais porque veem alguém com quem vocês já andam e que simplesmente não cumprem, tipo este senhor do AM que não fez as coisas corretas. Existe a lei mais recente, diz que para nós contornarmos um veículo de duas rodas, a distância de segurança mínima lateral tem que ser de 1,5 m. O que acontece é que muitas vezes vocês têm uma linha contínua e vocês sabem, não podemos pisar uma linha contínua. E vocês, ou seja, temos que ir atrás deles. E vocês esquecem-se disto. E esquecendo-se disto, vai dar asneira, porque ou conseguem dar 1,5 m ou têm que ir mesmo atrás dele. Ou então, é linha descontínua, não vem ninguém de frente, pisquinha, e vamos ultrapassar o veículo de duas rodas, dando-lhe tal distância lateral. E isto acontece muitas vezes. Vamos nas aulas, é que vocês têm que perceber outra coisa. Eu estou aqui a falar nisto. Vocês podem fazer toda a formação prática e nunca vos aparecer um velocípede que vocês tenham que fazer esta situação de ir atrás deles porque têm linha contínua. Pode acontecer. Ok? Vocês podem fazer as aulas todas e nunca passarem. E no dia do exame acontecer-vos uma situação destas. E vocês não vão dizer, nunca me aconteceu. Ou nunca ninguém me disse. Não, está dito. Esta situação é mais um exemplo como muitas outras. Há coisas que vocês não vão passar nas aulas que podem passar no dia do exame. E tenho a certeza que será dito também nas aulas teóricas. Olha, que é esta situação do 1,5 m que eu estava aqui a falar, da setinha. Olha.
Aquilo tem que ser 1,5 m. Imaginem que a linha era contínua. Conseguiam dar 1,5 m, então tínhamos que ir atrás dele. E muitas vezes nós vamos e o próprio formador começa. Estás a ver? Olha, estás a ver o velocípedo? Estás a ver? E vocês vão até ao último. E depois é o condutor. O que é que tu ias fazer? Ia contornar. Houve um aluno que já me disse. Estou-me a lembrar de um. Que me disse. O meu pai não ontem fez isto. E pronto, então faz. Assim, no exame podes fazer. Aqui não, porque eu sou o responsável. Se a polícia estiver a ver, sou eu que vou ser multado. Porque nas aulas a responsabilidade é do instrutor, exceto desobediência do instruendo. Também vai possuir perguntas sobre isto. Isto será dado na última aula do modo. Okay? Na aula 17 do próximo modo. Portanto, mas no exame a responsabilidade é vossa. Então, no exame podes fazer. Fazes tu à vontade, depois vês a tua nota, né? Que é reprovado de certeza absoluta, e depois vais falar com o teu pai. Olha, eu fiz aquilo que tu fizeste ontem e chumbei no exame. E ele que faça e continua a fazer. Perceberam a ideia? Estão a perceber? Isto tem que ser 1,5 m. Mais ou menos. Façam ali o esforço, não é? Vocês começam já a dizer, o que é 1,5 m? Não tenho noção do que é 1,5 m. Também dizem. Ok? Mas é bom perceberem que têm que o fazer. Ou seja, é bom que moderar a velocidade, sinalizar, ok? E fazerem aquilo, o examinador ou o instrutor já vê, muito bem. Já fizeste um esforço, pelo menos para moderares e para dares uma distância lateral. Não vai estar ali ninguém com uma fita métrica a dizer se foi 1,40 m, 1,30 m, ou 1,51 m ou 1,55 m. Perceberam? Ok? Sim ou não? Já estão a ficar cansados? Já fazemos um intervalo. Agora esta parte já é mais rápida. Ok? Mas importante. E passamos então para a parte final desta aula, em que vamos falar essencialmente na condução defensiva. Que é, e que vocês têm que entender, ok, como conduzir de modo a evitar o acidente. Isso é condução defensiva. Conduzir de modo a evitar o acidente. Há algo muito importante que sai muitas vezes e que vocês vão ouvir muitas vezes. É não surpreender nem ser surpreendido. Não surpreender nem ser surpreendido. Isto significa estar a contar, não fazer as coisas em cima da hora, não tomar decisões em cima da hora, ou seja, ter a capacidade de, isto é das partes mais importantes na tarefa da condução, capacidade de antever, capacidade de prevermos as coisas. É claro que isto aumenta com a experiência, mas se só menos experiência, fazemos as coisas com mais calma. E ter a capacidade de não ser surpreendido, ou seja, estar a contar que o outro pode errar, como nós podemos errar, e quando nós errarmos, nós vamos querer que o outro consiga evitar o acidente. Assim como o outro, quando errar, vai querer que a gente consiga evitar o acidente. Não é conduzir defensivamente, não é parar em todos os sítios como respostas que existem, que vocês têm que anular. Não podem responder isso, como é óbvio. Não é parar em todas as passadeiras. Não é parar em todos os cruzamentos ou entroncamentos. Não é andar a 5 km por hora. Não é andar a 10 km por hora. É conduzir de modo a evitar o acidente. É prever que o outro pode errar. Daí a grande importância da antecipação e da previsão, ou seja, do antever e do prever. Aquele carro acabou de parar. O condutor pode abrir a porta. Estamos aqui. Este carro acabou de parar aqui à nossa frente. O condutor pode abrir a porta. Vamos ver com calma se ele vai sair ou não. Será que ele me está a ver? O autocarro acabou de parar. O que é que pode acontecer? Uma criança, já morreram crianças assim, pode atravessar pela frente do autocarro. Bem a bola. O que é que pode vir atrás da bola? Pode vir uma criança a correr. Aquele carro está a deitar fumo pelo escape. Ele pode iniciar a marcha e pode não me estar a ver.
certo? Aquele condutor está a gesticular muito. Ele está a conduzir, mas está a levantar a mão esquerda, a mão direita. Se calhar está enervado. Se calhar está estressado. Deixa-me ter atenção, que ele pode tomar alguma decisão em cima da hora. Aquele condutor está a ir devagar demais. Se calhar está perdido. Se calhar está à procura de um estacionamento. Calma. Vamos fazer as coisas com calma. Isto são tudo exemplos que vos pode, situações que vos podem acontecer. Então nós temos que fazer as coisas com calma. E para terminarmos, para vocês perceberem mesmo isto e para eu perceber se vocês realmente me estão a entender, portanto, tenham atenção, é isto que eu vos vou perguntar. Isto é a base de muita coisa e tem a ver com as atitudes e tem a ver com a vossa atitude como condutores. E faz diferença muitas vezes em conseguirmos não ter o acidente ou pelo menos evitar danos, ou seja, vidas humanas. O que vos sai? O que vos sai? Veículo A. Veículo B. Tem stop. Ok? Isto é um stop. Tenho escrito no chão e tenho o vertical. Isto é o que vos sai. Se a pergunta for quem tem prioridade, o que é que vocês respondem? Exatamente. O veículo A. Correto? Se a pergunta for, portanto aqui, veículo A. Se a pergunta for o que é que o veículo B tem de fazer, o que é que vocês respondem? O que é que o condutor do veículo B tem de fazer? O que é que vocês respondem? Avançar ou parar? Muito bem. Parar e ceder a passagem. Portanto, não se esqueçam. O stop, parar e ceder. Não é só parar. Porque alguns de vocês param e depois arrancam. Nem beijam-se bem carros, não é? Portanto, é esta pergunta. Ok? Esta resposta. Isto é o que vos sai. Isto é o que vos sai. Aliás, para ser mais completo, o que é que o veículo A tem de fazer? E aparece sempre aquelas respostas tipo: apesar de ter prioridade, deve verificar se o outro lhe cede a passagem. Respostas tipo que vocês sabem realmente o que quer dizer, mas não fazem. Mas não fazem. Porque vocês não verificam. Porque vocês dizem, ele é que tem que parar. É o que vos vem à cabeça. Portanto, eu não tenho que ter cuidado nenhum. E aí está o errado. Ok? E então eu deixo esta pergunta, que não vos é feita por mim, ok? E é feita por formadores que gostam de ensinar, ok? E que vos gostam de alertar, e que eu faço sempre isto e não desisto, mas simplesmente quando eu vou para a prática continuo a não ver vocês a aplicarem, e isso é mau. E acho que minimizava sem dúvida o risco de haver acidentes, mas sobretudo a tal situação dos danos humanos. E que vocês não fazem. A minha pergunta é simples. O que nós, condutores do veículo A, temos de esperar que o outro condutor faça? O que nós, condutores do veículo A, temos que esperar que o condutor do veículo B faça. Que ele pare ou que ele não pare. Esperem aí. Já reparem que já temos
Já temos alunos com as duas respostas. Querem pensar melhor? Mantém? Quem? Bernardo, mantens o B e os outros restantes mantêm o A. O Helder já passou para a B, já mudou de ideias. Ora bem, como é que vocês se preparam para o erro do outro se vocês vão contar que ele faça bem? Como é que vocês se preparam para o erro de alguém se vocês estão a contar que ele vos está a ver? O que vai acontecer? Por isso é que eu disse, vocês até entendem o apesar de ter prioridade de verificar se o outro lhe cede passagem, vocês entendem isto, mas a vossa resposta, muitas vezes a vossa resposta motora nas aulas, no dia a dia, é de não estarem a contar com isso. É vocês sabem, mas simplesmente não estão a aplicar, que é aquilo que eu acabei de dizer. Ok, para quem respondeu contar que o outro pare, o que é que vai acontecer se ele infelizmente não nos vir? O que é que vai acontecer? Em condições normais. O acidente. Então, eu estava aí normal, ele vai parar, ok, olha, ele vai parar, então deixa-me andar. Ele mete-se à nossa frente porque não nos viu, o que é que vai acontecer? O acidente. Ok. E vocês, aqui ao vosso lado, e ao vosso melhor amigo, e ao vosso pai, a vossa mãe, o vosso irmão, o vosso filho. E essa pessoa ficou em cadeira de rodas, ou morreu no acidente. E vocês dizem, ele está em cadeira de rodas, ele morreu, mas eu não tive culpa no acidente, porque o outro é que teve stop. Isso vai-vos contentar. Eu não estou enervado, só estou a dar ênfase. Ok? Mas isto é sério, o que eu estou a dizer. Portanto, o que vocês têm que contar é que o outro vai errar. Sabes quando colegas vossos reprovam numa passadeira por dizer eu não tinha a certeza que ele ia passar. Então é melhor nós pensarmos que um peão que está a aproximar-se da passadeira que vai passar, ou é melhor nós pensarmos que não vai passar? É melhor nós pensarmos, olha, ele vai... Mesmo que ele não passe, vocês pararam, com calma, sem provocar nenhuma situação de perigo. Ok, ele não passou, paciência. Mas se vocês forem e o examinador olha para o espelho e vê que o peão passou atrás de vocês, vai-vos reprovar. Vocês acabaram de não ceder a passagem a um peão na passadeira. Isto é um caso menos grave. Mas isto que eu estou aqui a falar acontece. E não ontem falámos quantas pessoas é que vocês acham que morrem num acidente sem ter culpa do acidente. Portanto, o que é que nós temos que esperar? Nós temos que esperar que ele não vai parar. Porque no caso dele parar, no caso dele errar, eu vou conseguir evitar o acidente. Ou pelo menos vou bater mais devagar. E o problema está aqui. Vejam os acidentes que existem, vejam as mortes que têm existido na estrada. E o problema está aqui na atitude. Está nesta falta de previsão das coisas. Os carros andam. As estradas são más. Sim, algumas estradas estão mal construídas, algumas estradas estão mal sinalizadas. É verdade, mas estão mal sinalizadas, se tem buracos, o que é que diz o código? Vamos mais devagar. O carro anda, certo. Podemos ultrapassar os limites? Não devemos, mas podemos. Qualquer pessoa circula acima do limite. Acho que o limite na autoestrada, é a minha opinião, é baixo, não faz sentido ser aquele. Agora, desde que as pessoas tenham consciência que, ok, não está ninguém à minha frente, as características da via, é de boa visibilidade, então, vamos. É que lá estamos sujeitos sempre a arrebentar-nos um pneu. Mas se rebentou-nos um pneu é porque, se calhar, é porque não tratámos bem o nosso veículo. Porque os pneus não rebentam assim de um momento para o outro. Não é? Se calhar é porque não tem condições, ou porque nós batemos num passeio e ficou lá com uma mama e deixamos o pneu lá e não o trocamos. E depois sim, é mais provável ele rebentar. Perceberam a ideia ou não? Por isso é que eu atribuo sempre a maior parte dos acidentes é irresponsabilidade. Hoje mais um choque frontal, não sabe o que é que aconteceu, não sabe se foi uma ultrapassagem, não sabe se foi porque não li o resto, não sabe se foi adormecer. Não é? Vinha uma pessoa sozinho, se calhar. Morreram 6 pessoas.
a que vinha sozinha, até podia lhe ter dado qualquer coisa, ter adormecido e aqui há tempos tive um acidente perto da minha casa que morreram 3 pessoas, aqui numa curva, porque simplesmente o condutor lhe deu um ataque e foi em frente e bateu contra o muro e morreram as pessoas que estavam com ele, eram 4, morreram 3, só sobreviveu um. E depois foi provado que o senhor teve um ataque cardíaco antes do embate. Infelizmente também acontecem estas coisas. Agora imaginem que vinha alguém no passeio. Tinha apanhado essas pessoas que estavam no passeio. Pá, infelizmente. Há bocado vi um caminhão aqui perto da minha casa também que perdeu, arrumou 4 ou 5 carros. No outro dia foi um autocarro. Falta de travões. Pá, às vezes infelizmente acontece. Mas muitas vezes também acontece por falta de manutenção dos veículos. Ok? Certo? Está entendido a mensagem? Toda a gente, quem respondeu par, já percebeu. Agora, não é para parar em todas as capelinhas. Certo? Portanto, ok, estamos a ver ali um veículo. Pá, será que ele me está a ver? Vamos mais devagar, é um cruzamento ou um entroncamento. Vamos dar a tal resposta motora. Okay? Que é o que vamos falar agora até a seguir na tarefa da condução. Ok? Ora bem, voltamos a 10 minutinhos. Portanto, 10h37, 10h47, 10h48. Ok? Portanto, máximo 10h50. Tá? Fazemos aqui um intervalozinho para vocês respirarem um bocadinho. Eu também vou respirar, que vocês já estão a ver aqui que está a ficar calor. Portanto, há bocado estava mais fresquinho, já estou aqui a precisar também de um bocadinho de água. Vou dar a segunda palavra-chave, como é óbvio. Quem quiser já validar a aula, pode ir lá já validar esta aula. Segunda palavra-chave da aula 3, portanto, a terceira aula que vos aparece na Drybox, apresentação aula 1 ontem, a primeira de hoje, correto? 08. Tem que meter mesmo 08. Segunda palavra-chave. Ok? Pronto, um intervalozinho, enquanto eu também preparo a aula seguinte. Vou beber uma aguinha, vocês façam o mesmo. Mandem-me um café, se faz favor. E até já. Ok? Likes. Que eu nem sei se vocês me ouviram ou não. Ok. Até já. Olga. Amém.